noite, professor. Tudo bom? Tudo bem, Sérgio? Prazer falar com Tudo bem com você. você? Augusto, eu queria começar nossa entrevista falando o seguinte: eu acho que existem dois grandes mistérios da humanidade. Onde Jesus Cristo passou dos 12 aos 30 anos e para onde foi Augusto Lix depois de ter saído do Engenheiros da Bahia. No seu Me diga caso, o uma mistério coisa, você está me finalmente foi enxergando, me resolvido. ouvindo bem? Tô, Eu não estou cortado a cabeça? tá um pouquinho. Você quer Deixa eu ver mexer se no celular? melhorou Tá, tá agora. ótimo. Tá, Beleza. Ó, né? fique à vontade para Porque perguntar o que você você foi um quiser. dos grandes mistérios, né? Acho que no final dos anos 90 e durante todo o início dos anos 2000, as matérias que, toda vez que um jornal ficava sem assunto, falava assim, vamos fazer uma matéria por onde andará Augusto Lix? Existia como é que se chama? Orkut, né? É. Havia uma comunidade com esse nome, Por Onde Anda Augusto Lix. Eu fiquei E por sabendo onde que eu não andava? usava essas coisas. E por onde andava Augusto Lix? Ah, pois é. Existe um livro que conta, né? Mas, enfim, foi um longo período, né? Acho que realmente é muito difícil de resumir em poucas palavras, né? O processo, né, do que foi a vivência na banda naquela época, né? E também o processo de separação. E de lá para cá eu tratei de tocar a vida da maneira que estivesse a meu alcance, né? Tendo que sobreviver ainda algumas intempéries, né? Que a minha saída não foi nada confortável Não. e ainda, né? Mas enfim, eu tenho, eu precisei um tempo, né, para me dissociar, talvez exorcizar, porque qualquer coisa que eu fizesse imediatamente ia ainda respingar como se diz, a proximidade do que eu fazia, de como eu fazia, do que era, de como era. Então, foi preciso dar tempo ao tempo, não tinha outra alternativa. Sim. Eu me Agora, ocupei de outras coisas. ah, você sabe que eu tava escutando o Projeto Blues que você me mandou, eu fiquei fascinado, assim. Porque é incrível o arsenal de referências que você apresenta, às vezes, numa única faixa, por exemplo. Você tem desde de um violão que às vezes lembra um pouco aquela guitarra limpa do Charles Christian ou do Django Reinhardt, mas depois você vai para uma sonoridade brasileira, assim. Como é que isso funciona dentro do teu estilo? Bom, você está falando do Licks Blues, Isso, provavelmente. Leeds Blue. O Licks Blues é um projeto, acima de tudo, afetivo. É eu e o meu irmão. O meu irmão, ele mora na Alemanha. Desde a época do 73, do 11 de setembro de 73, Uhum. ele mora na Alemanha e ele seguiu carreira musical lá. O meu irmão, o Rogério, José Rogério, ele teve outras influências musicais. Ele foi o cara que me ensinou a tocar violão e foi quem ele bebeu ele teve uma outra leitura da música. Ele bebeu na fonte da bossa nova, alguma coisa clássica, world music, e ele não tem nada de rock, tal. Então ele vinha fazer recitais no Brasil. E num dia a nossa irmã, que sempre foi uma grande influenciadora musical para ambos, ela disse, por que você não faz uma coisa junta? Eu estava já distante, assim, desacostumado de palco. E daí, bom, daí num dos recitais ele me convidou para tocar a segunda metade junto. E a gente gostou. E foi assim, a gente estava limitado. Então, eu sou um cara que tem influências de folk, blues americano, rock. Então, ficou um contraste entre dois tipos de violão diferentes, que é um é o violão de cordas de nylon, clássico, bossa nova, flamenco, e o outro um violão de cordas de aço, que é muito associado ao folk e que no Brasil só começou a se tornar presente no fins
na passagem dos 60 para os 70, a Giannini lançou o modelo Rita Lee, depois Paulinho Nogueira lançou a Craviola, né, e tal. Então a gente trabalhou nesse contraste de sonoridades e também a gente tinha uma limitação para fazer o recital. Era no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, no projeto Évora, sala de música, e era sem cobrança de ingressos. Então não poderia tocar nenhuma música, nenhuma obra que tivesse direitos autorais. Então a gente tinha que usar só o que se chama de domínio público. Public domain, né? Então a gente teve que catar aqui e ali algumas obras eruditas, anônimas, e algumas coisas de autores que morreram há mais de 70 anos. É uma regra que se aplica a alguns países e há uma diferença de país para outro. Então a gente, nessa busca, nessa pesquisa, a gente começou a desencavar histórias. Isso foi uma coisa assim característica, porque se a gente fosse sentar simplesmente ali com os instrumentos, ouço nós aqui, como a gente sabe tocar bem. Olha, eu acho que em poucos minutos já ia ter gente do banheiro, gente levantando, porque a música instrumental, ela exige, ela é carente, ela exige que as pessoas tenham muita boa vontade, muita atenção, né, muito respeito, que nem sempre é viável. Então a gente temperou um pouquinho com essas histórias, né? Da onde que vem o cara que compôs isso? O que aconteceu? Era um nobre que quis ser anônimo na França, com medo da guilhotina, e se tornou o criador do primeiro método de violão da França. Aí tem aquelas histórias, aquelas obras eruditas, nas quais muitas músicas pop se arvoraram, né? Caso a gente faz um medley do cânon de Pachelbel e toca várias músicas pop, né, que foram construídas. Então, para esse ano, o meu irmão estava com passagem comprada para o Brasil, né? Aí, felizmente, ele cancelou para a segurança dele, porque ele é bem mais velho que eu, né? O grupo de risco dele é mais sério. Então, mas a gente tinha preparado umas coisas novas, um passeio pela semelhança, as imperanças, como a gente chama, as semelhanças com o Império, o hino nacional brasileiro, que é uma história muito interessante, né, que vem desde lá, da época da Declaração da Independência do Brasil. Então, tem muitas evidências históricas, algumas teorias, e existem muitas semelhanças, né, porque a gente pega trechos de Franz Liszt, de Niccolo Paganini, do Ferdinand Carulli, e tem até uma do Mozart lá, assim, e você encontra assim, opa! É muito interessante. Eu acho que esse tipo de coisa devia ser moda naquela época. Né? Todo mundo acha que os bailes tocavam aquela coisa parecida. E o nosso Francisco Manuel da Silva, ele também, eu acho que ele era tem uma história, ele era o aluno de um dos grandes eruditos brasileiros, que é o padre Nunes Garcia, que ele não ninguém conhece ele, só fala de Villa-Lobos e Carlos Gomes, tal, e olhe lá, mas o padre Nunes Garcia é um dos grandes, e a sua obra está sendo resgatada, assim, alguns esforços acadêmicos, e ele compunha, como grandes compositores, como Haydn, Mozart, compunha missas, que se chamavam matinas, né? Então, porque era um contexto, né, de música erudita. Então, ele foi professor do Francisco Manuel da Silva. E o Francisco Manuel da Silva era um copista, arquivista. Passavam pelas mãos dele várias partituras dos mais renomados compositores. Bom, então, existem algumas coisas que você encontra ali nos raros registros do padre Nunes Garcia. Tem um trecho... algumas coisas assim. Aí você vê o hino nacional brasileiro, e o hino nacional brasileiro, segundo uma teoria, eu não tenho certeza que exista documentação, ele teria sido composto já na época da independência, porém o Dom Pedro I, ele tinha já o hino que nós conhecemos como o hino da independência, né? E eu acho que talvez tivesse engavetado, mas o que é comprovado historicamente é que quando Dom Pedro renunciou, a abdicação de Dom Pedro I, a coroação de Dom Pedro II.
E a música composta por Francisco Manuel da Silva tornou-se o hino da coroação de Dom Pedro II. E houve uma letra alusiva, né, à coroação e tal. Quando foi proclamada a República e mandada embora a família real, o que aconteceu é que ficou um pouquinho à deriva a questão da identidade do hino dessa República brasileira. Por algum período, chegou-se a usar a Marseillaise francesa. Nossa. Com a bandeira dos Estados Unidos do Brasil, muito parecido com a bandeira dos Estados Unidos, com as listas horizontais e o hino à Marseillaise. Aí criou-se um concurso para o hino da República. Aí houve, né, candidataram-se compositores e ganhou um cara que é nome de rua aqui no Rio de Janeiro, Leopoldo Miguez, e é uma coautoria. Porém, o hino não encantou. E aí o Marechal Deodoro teria falado assim, quer saber? Pega o hino lá do Império mesmo e taca uma letra. Aí chamaram o Osório Duque Estrada para compor a letra do hino. E o Osório Duque Estrada, ele nasceu 5 anos depois que o Francisco Manuel da Silva morreu. Então, existe assim, a música do hino nacional brasileiro foi composta durante o Império para o Império. Foi uma música em louvor ao Império Brasileiro. E a letra foi composta na República. Então, a história é muito interessante. Não, porque o padre Nunes Garcia é da época da família imperial, né? Olha, ele tinha... Eu não sei alguma relação de parentesco, assim, mas ele não, tinha... Eu sei, mas ele é desse período. Assim, ele tinha um cargo, né? Ele era tipo assim, o compositor, uma coisa da corte, assim. Eu não sei precisar, assim, especificamente. Sei que eu estava lendo a tua biografia, que está saindo pela Belas Letras, né? E eu estava lendo que você se interessou muito pelas obras do Leopold Mozart, para a flauta, que é o pai do Mozart. Eu não sei se você sabe, mas existe uma versão do Requiem do Mozart, que o Mozart morreu antes de acabar, foi completada pelo Sigismund Neumann, que era um austríaco radicado no Brasil, e foi tocada somente no Brasil. É mesmo, olha só, que interessante. Eu tenho visto. Mais uma história. Sim, o Leopold Mozart, o pai do Wolfgang, ele tinha... Eu tenho um acesso muito modesto em relação à música erudita. É porque quando eu comecei a flertar com a flauta doce, né, que os americanos chamam de recorder, para aprender a ler, assim, eu me baseei em um método da família Trapp e Enjoy Your Recorder, né? Ali eu tirei A família Trapp está no Vista Rebelde, né? E apesar que tem que examinar isso, né? Porque existem versões, né? A minha irmã tem essas coisas todas. Mas porque tem uma história, um filme sobre a família Trapp que não é bem... Bom, enfim. Mas o Leopold Mozart ele tinha uns livretos assim, pequenos de duetos de flauta doce, né? Então, aquilo ali, como é um instrumento de sopro, é muito mais fácil você desenvolver o aprendizado, né, da leitura musical ali, né? Então, aquilo me foi muito útil, porque eu não tocava piano, não tinha outro instrumento, assim. Então, aquilo ali... são peças muito singelas, muito pequenas, simples, mas são belíssimas, né? Algumas, se eu achar uma flauta aí, perigo até lembrar. Agora, Augusto, você faz participação numa canção agora que acabou de ser lançada. Você canta, não é? Sim, é uma experiência muito interessante, porque olha só, primeiro que lá nos primórdios eu
não tinha pretensão de ser músico, né? Acabei sendo. Eu fiz jornalismo, por não saber direito o que eu queria na vida, acabei trabalhando com jornalismo, com rádio jornalismo, especialmente, fui editor de notícias de esportes e tal. E aí, na noite, tocava, né, com os amigos, né, rodas universitárias, e aí a música começou a crescer. De repente, eu comecei a revelar alguma aptidão, sem ter a noção disso, né? E aí, o que aconteceu? No começo, quando eu tocava em rodas universitárias, eu tinha um grupo com outro jornalista, um sociólogo e um trabalhador de trabalho comunitário, que a gente cantava músicas de conteúdo social, em plenos anos de chumbo, dos anos 70. E ali eu conheci também, nas mesmas rodas universitárias, o Ney Lisboa, que ele, assim como eu, ele tinha sido intercambista. E aí ele tinha recém voltado e estava querendo fazer música e entrou, se enganou nas rodas. E aí a gente se conheceu, começamos a tocar em dupla. Era Ney Lisboa e Augusto Lix. E nós tocávamos e eu cantava alguma coisa. Mas, poxa, o Ney era o talento puro, tanto para cantar como para o dom da palavra, da ironia, da presença de espírito, né? E eu tentava ali agregar alguma coisa sonora, né, que pudesse contribuir. Mas eu cantava. Na medida que as coisas foram evoluindo, eu fui me centrando mais na parte instrumental da guitarra, né, do violão, que aqui no Brasil a gente chama violão, né, mas o mundo inteiro chama guitarra, né, a guitarra acústica, a guitarra elétrica. Aí, eventualmente, aquele recurso de cantar ficou meio que guardado. Eu devo ter gravado só 2 vezes, assim, que uma música minha, parceria com o Ney, que eu cantei e tocou em rádio uma época, e na época dos Engenheiros do Havaí, eu gravei um trecho de uma música chamada Variações sobre o mesmo tema. É tipo um blues lento, assim, com um barulho de vento no fundo e usando o recurso de volume da guitarra. Bom, o que aconteceu é o seguinte, de lá para cá, eu cantava com o Ney, nós fazíamos um show chamado Só Blues. Aí eu cantava. Metade ele cantava, metade cantava, né? Então, é uma influência que eu tinha trazido dos Estados Unidos. A gente se meteu a fazer, foi muito gratificante. O que aconteceu? A questão de, no início do ano passado, tem um artista gráfico, o Andrews, paulista, muito bacana. Ele fez as charges, as caricaturas minhas e dos instrumentos para o lançamento da minha biografia, que foi escrita por 2 paulistas também, o Fabrício Mazocco e a Silvia Remazo. Então ele mandou um e-mail e disse: Augusto, eu tô te mandando um áudio aí, dá uma ouvida, cara. Eu ouvi aquele áudio assim, pô, ouvi de novo. Pô, Andros, legal essa parada aqui. E qual é o lance? Eu posso ajudar de alguma maneira? Daí ele me colocou em contato com o pessoal da banda que nunca existiu, a BQNL, Luiz Pissuto e o Humberto Lira. E eles, né, me relataram a história, o resgate de uma coisa de adolescência, juventude, que eles estavam resgatando, mas não queriam as luzes e os holofotes. Aí formaram um time, né, um time que foi muito incentivado pelo Zé Cabaleiro. A banda que acompanha o Zé Cabaleiro, ela participa muito, assim, das gravações. Tem o Paulinho Mosca, André Bujanra, o Pedro Mariano, a cantora Camará, o Projeto Chumbo de Curitiba, e esse lançamento é o primeiro. Mas aí, quando ele falou comigo, eu imaginava que ia fazer uns riffs de guitarra, uma coisinha assim. Ele disse: não, a gente queria que você cantasse. Cantar? Eu? Aí, não, é porque a gente ouviu aquela gravação lá, das Variações sobre o mesmo tema, e achou que aquela era a voz para essa música. Aí, bom, aí aconteceu que as coisas coincidiram. Se fosse uma coisa que eu tivesse que enviar, aprontar para a semana seguinte, eu ia dizer: ó, lamento, mas não vai dar. Mas eu estava para passar um período de 1 mês em Curitiba, que eu vou com a minha família todo verão. O melhor lugar para passar o verão, os melhores lugares é Curitiba, né? Fugir do calor do Rio de Janeiro. E aí eu tinha um tempo, eu levei placa de áudio, microfone, laptop, né, uma guitarra. Vamos ver se eu fiquei lembrando daquelas coisas que eu falava em estúdio para cantores e cantoras. Olha, como trabalhar isso que você está querendo, esse depoimento que você quer dar, como é que você, né,
você vai se apoderar disso como uma Sim. coisa, uma expressão sua. Eu fiquei me lembrando dessas coisas, tá? Aí arrisquei lá, gravei, tinha a nossa cachorrinha do lado, então aproveitava quando ela não latia. Agora vou aproveitar e gravava um take e tal. Eu gravei algumas, acertei lá e mandei, e eles gostaram, e foi o Sérgio Fuad, que o engenheiro de som lá do estúdio na Cena, ele deu assim um trato na parte técnica, assim, né? Porque eu gravei on the road, né? E as coisas casaram. Então, tinha a demo, tinha um componente assim que foi, eu acho que o pianista Magur, né? Ele sugeriu um toque clássico, vienense, assim. E eu achei aquilo, pô, que legal isso, vamos botar uma lupa de aumento. Aí vamos tacar uma corda aí, um cello. Aí entrou o Jonas, e aí a gente trocou ideias e tal. E eu acho que a gravação, ela só podia estragar, porque eu acho que ela ficou tão boa, assim, que o próximo estágio seria estragar. E eu fiquei muito grato pela oportunidade e gostei assim de fazer parte de um projeto assim que não tem até um motivo nobre, né? Que tem questões familiares assim que então o retorno financeiro que houver vai ser revertido para instituições de combate ao câncer, né? Então tudo a ver, coisa boa, coisa do bem, assim, né? Então e agora em setembro o primeiro, porque não, já tem um segundo, né, em andamento, o primeiro EP vai ser lançado, né? Então com todo esse timaço aí de gente muito boa e talentosa que eu tô aí no meio, né? É. Grato. Na tua biografia, o que é uma das coisas mais bonitas da tua biografia é essa tua relação emocional com a guitarra, né? Essa tua procura sempre pelo som perfeito, pelo timbre perfeito e tal. E fica claro na biografia que depois da tua saída você meio que desencanou da guitarra, assim, né? Como é que foi essa redescoberta desse amor, assim? A música nunca parou para mim. O que parou foi a minha presença no mainstream, né? Eu tocava numa banda que se entrava no supermercado em determinada época, você tinha que se esconder. Então, assim, eu não entro mais no supermercado. De tanto que tocava, naquela época as músicas tocavam no rádio, né? Épocas diferentes. Aí existia CDs, fitas cassetes e tal. Mas aconteceu que, assim, a música não parou. O que parou foi o contexto. De repente, quando eu fui tirado da banda, foi um golpe de estado, assim. Então, bom, tudo bem. Então, aí eu me vejo assim, ó, o momento seguinte, eu estou aqui com esse monte de instrumentos que eu passava, que eu investia, que eu experimentava, equipamentos, às vezes para buscar um tipo de uma linguagem, eu usava todo um apetrecho para tirar uma coisa assim, dava tiro de canhão para matar mosca, assim, como se dizia. Então, aí uma parede de amplificadores de alta potência, né? Eu vou fazer uma banda ali. Não tem essa opção. Para mim não tinha essa opção, porque a banda não é só subir num palco e ligar um instrumento e tocar. Não, você tem que ter um significado, você tem que ter uma motivação, aquilo tem que ser um depoimento seu. Eu não era assim um músico de aluguel, como alguns até andaram falando aí, não sei quem. Não, eu tinha assim a curiosidade pela tecnologia, pelo instrumental, na busca de linguagem, na busca de separar aquilo que era canto de sereia de uma coisa que poderia ser musical, que estivesse ao alcance. Foi sempre a minha perspectiva, a minha abordagem. Então, aí muda-se o contexto. Eu não mudei, eu sou a mesma pessoa que eu era na época que comecei, que toquei com o Ney, nas rodas universitárias, blues, nos engenheiros, e depois
sou sempre a mesma pessoa. E eu sempre procurei fazer o que estava ao meu alcance fazer. Não estava mais ao meu alcance subir num palco, num mega estádio, com o equipamento de som do Roberto Reis, Uhum. e aquela toda parafernália que os fãs de engenheiros estavam acostumados de ouvir. Não, aquele contexto não existia mais. Então, eu não tenho como recriar, não está em mim, né? Não se faz uma banda assim. Né? A banda ela é o resultado de circunstâncias, pessoas que se aproximam, e rola assim atritos e concordâncias, discordâncias. Enquanto sobreviver é uma banda, é uma coisa assim orgânica, né? Dinâmica. Então, eu precisei dar um tempo, né? Um período sabático, me ocupar a cabeça de outras coisas, assim, porque foi muito impactante, foi quase traumatizante assim na época. E eventualmente eu me reaproximei de algumas situações que eu tinha me distanciado devido a eu ter entrado na banda quando eu entrei. A música para cinema, para teatro, situações assim que não são do mainstream. Assim. Então, fiz direção para uma peça aqui no Rio de Janeiro, todas as noites de todos os dias. Né? Eu tentei criar assim com a trilha, fazer que a trilha interferisse quase no cenário, assim, de tão presente, era uma barulheira de som de água, de cano, de esgoto, pingando, com choque elétrico, enfim. Mas e eu sempre explorei essas possibilidades de som, desde quando eu trabalhava na rádio. Eu via a fita rola rebobinando, aquele negócio, para mim, opa, aí tem jogo. Qualquer som da natureza, natural ou artificial, é peça de uma grande orquestra que ela transcende uma orquestra convencional, né? Não cabe em partituras convencionais, né? Então, esse foi o meu caminho. E aí, recentemente, eu tenho assim, ó, eu me vejo que há uns 10 anos atrás, na verdade 12 anos atrás, eu comecei acho que a minha filha falou uma coisa para mim. E tipo assim, se eu não estou enganado, ela falou uma coisa tipo assim, ó, papai, a sua música é que nem um pássaro. Tem asas, tem que voar. Aquilo ali me paralisou, né? E aí eu comecei, pô, de alguma maneira eu tenho. Então a primeira coisa que me ocorreu, assim, eu tenho muito conhecimento, muita experiência. Pô, posso no mínimo compartilhar isso. Eu comecei a fazer um trabalho que se chama Do Quarto para o Mundo, que são tardes, geralmente sábados, que eu tenho levado pelo país, agora está paralisado, que a gente passa a tarde inteira conversando sobre música, sobre aquilo que as pessoas presentes quiserem conversar, desde coisas técnicas até coisas. E que ficaram em minoria essas questões técnicas, Uhum. mais questões existenciais, assim, né? Então, aquilo ali, e às vezes começaram a rolar algumas palhinhas, toca uma coisinha e tal, aí eu enferrujado ali, né? Daí surgiu esse encontro com meu irmão, e eu nunca tinha tocado em público com meu irmão, e foi uma coisa muito bacana, muito linda, né? E a gente fez no ano passado uma turnê nacional, e já íamos fazer esse ano também. E no ano passado também eu comecei com o meu amigo Edu Prestes a imprimir, porque nós passamos muitos anos, como é que se diz, escaneando. Pô, vou ter que imprimir isso aí. A gente se juntava em casa, rolava um som, e ele tem músicas dele, a gente tem algumas parcerias. E aí a diferença é um duo também. A diferença do Licks Blues com meu irmão é instrumental, com histórias contadas. O Transit, com o Edu Prestes, são músicas cantadas. Então a gente tem alguma coisa nossa, parceria, e tem alguma coisa que a gente considera que, puxa, isso aqui não pode ficar, essa música não pode ficar prisioneira de uma geração que ouviu. Vamos dar um jeito de mostrar, porque são preciosidades, são coisas belíssimas, né? Então a gente construiu esse repertório, começou a apresentar em público no final de 2019. Aí a gente planejava fazer uma turnê esse ano também. Então, mas tudo que envolve proximidade, parceria, show ao vivo está paralisado. E o que aconteceu é que quando eu vi esse negócio, lá desde o início do ano, eu acompanho tudo sobre a pandemia, desde os primórdios, assim,
Eu estava preocupado com pessoas da família. Eu perdi um irmão, né, na Sim. Covid. Mas logo ficou claro para mim o seguinte, cara, o mundo mudou, virou-se uma chave. Então é o seguinte, ó, não tem música ao vivo, não ia ter futebol, não ia ter... Aqui que me resta, cara, eu sempre gosto de tocar em parceria, a dinâmica, jogo para a bola para lá, a bola volta, trocamos figurinha, mas eu não tenho mais essa opção. Então, olha só, como é interessante a ironia do destino, como dizem. Eu agora, o meu recurso é tocar sozinho e cantar sozinho, coisa que eu nunca planejei. Então, é o que eu tenho, pegar um instrumento e usar essa voz, é o que eu tenho, eu não tenho alternativa. Uhum. Muita gente está perguntando aqui, o Charles Mello quer que você explique os riffs e os solos do Exército de um Homem Só, 1 e 2. Estão perguntando se você leu a biografia do Engenheiros, o que você achou e qual foi a última vez que você falou com o Humberto? Olha, a última vez que eu falei com o Humberto, a gente se esbarrou meio casualmente no aeroporto do Galeão. Isso está no livro, é. Essa foi a última vez. A outra pergunta... o riff de Exército de um Homem Só. A mecânica disso eu não inventei. Eu vi uma vez, naquelas manhãs de sábados, no hotel em São Paulo, acho que provavelmente lá no Hilton, né? Ali a gente ficava muito seguido. Sábado de manhã tinha um programa da Inesita Barroso. E aí entravam uns desconhecidos, para mim desconhecidos, né? Porque eu não era muito, acompanhava muito o gênero. Assim, a Viola, Minha Viola, eu acho que se chamava. Uhum. E aí aparecia um pessoal lá com as suas violas, né? A característica dessa viola brasileira são as cordas duplas, né? E fazendo umas coisas interessantes. Aí, numa dessas aí de relance, o sujeito estava fazendo alguma coisa assim. E eu tentava entender, pô, o que ele estava fazendo? Aí ele viu... Aí eu identifiquei, não sei se eu consegui identificar exatamente, o que me parecia assim, a alternância entre uma nota que se repete e a cada duas notas que tocam em sequência, uma coisa assim. E aí fiquei brincando com aquilo, e aí surgiu isso. Então, por exemplo, eu fazia aqui na corda, na segunda, cada vez que eu toco a corda solta, eu toco duas notas aqui, ó. Aí toco de volta a corda solta. Aí toco outras duas notas. Volto para a corda solta e fica assim, ó. Então esse é o princípio. E aí você usa, por exemplo, num tom, por exemplo, eu gosto, assim, acusticamente, gosto de tocar em outro tom. Por exemplo, eu faço na primeira corda, né? Então, por exemplo, eu toco em Lá, só seria... Agora, aí eu toco a nota, o bordão de Ré. Aí vou para de baixo, Mi. É simples. Sabe que um pouquinho de paciência. Claro que a gente não sai tocando, fala até para os jovens assim, você não sai tocando assim, né? Não, além da tua biografia, o que eu achei conhecendo. Onde é que eu vou botar o dedo? Então, lendo a biografia, o que eu achei mais legal é assim, eu tenho 53, então eu sou da fase que quando eu era adolescente para a idade adulta, eu ouvi Engenheiros. Falava-se assim que o Engenheiros tinha
pego um guitarrista do Sul, né, que era uma nova formação. Mas lendo a tua biografia e sabendo depois, conhecendo em Lisboa e tal, o Engenheiros ganhou muito mais com você, né, do que você com Engenheiros, assim. Para o Engenheiros foi muito mais importante você ter entrado, né, do que você assim, eles ganharam mais. Eles pegaram um músico, né, da grande tradição, de um grande instrumentista, não? Você pode dizer isso, mas eu não posso dizer, porque eu entendo assim que certas coisas não podem ser, como se diz, comensuradas. Eu acho que eu acredito que eu contribuí muito para o que foi os Engenheiros naquele período de 87 e 93, em termos de sonoridade, né? Eu acho que eu não medi esforços, eu vivia só em função da banda e tal. Agora, claro que para mim não deixou de ser uma grande oportunidade. Eu pude tocar guitarra de uma maneira que talvez eu nunca pudesse, porque Sim. a situação temporona, né, tocar com gente que era 6, 7 anos mais jovem do que eu, outra geração, outro background, né? Aquilo foi uma coisa assim muito improvável, né? Eu que eu guardava assim da minha experiência de setentista, assim, de ser adolescente, jovem nos anos 70, porque as minhas experiências com banda não vingaram. Havia um cansaço em relação à ideia de bandas e assim quem era guitarrista estava muito querendo assim, ser guitarrista profissional, session player, né? Ganhar cachê e tal. O primeiro disco do Ney Lisboa foi assim, músicos optaram por ganhar cachê, o pessoal, nossos amigos, tal. Eu optei por não ganhar cachê, porque eu me sentia parte daquele processo, mesmo que fosse o trabalho solo do Ney, tal, aquilo ali tinha um pedaço meu também, assim, e eu não iria botar um número, né, material naquilo. Então, quando eu entrei para a banda, era uma tipo assim, era o trem passando, o último vagão, última chamada. Não ia acontecer uma banda na minha vida depois, se não acontecesse ali. Então, eu encarei aquilo dessa maneira. Ó, não é a banda que eu imaginei uma época, não é a banda assim, mas é uma banda. É uma situação orgânica, é o que tem. Então, vamos ver, vamos encarar. E não foi fácil, não foi fácil. Mas não é tudo nos Engenheiros que eu gostava, mas existia suficientes elementos que eu achava que valiam a pena, que havia certas qualidades assim e que eu conseguia justificar para mim de eu fazer parte da banda, assim como na época com o Ney, assim, pô, eu me identificava com coisas que o Ney dizia, que ele escrevia, certas posturas, atitudes. Nos Engenheiros também, não da mesma maneira, não da mesma maneira, porque havia uma diferença geracional muito grande e tinha coisas que eu não concordava. Mas como eu estava muito ocupado com produzir som, encontrar soluções sonoras, era a minha linguagem, a forma de depoimento que eu podia dar. Então, assim, não tinha por que eu me enveredar por áreas que estavam assim consolidadas, estavam determinadas assim, a parte de a parte visual, gráfica, a parte de letras. O Humberto é um cara muito era um cara muito fértil para produzir. Eu lembro, eu chamava de alemão, né? A gente chamava de alemão. Eu lembro de um outro alemão, o alemão Mosman, que tocava comigo lá nas vozes universitárias, que era um parecido. Tinha um vozeirão era um coelho para produzir letras, né? E tal. Então eu achava aquilo muito admirável, né? Não era tudo que eu gostava, mas existia suficientes coisas que Humberto criou que para mim eram muito riquíssimas assim, que justificavam. A gente não consegue fazer tudo perfeito. Eu não consigo tocar tudo perfeito assim. A gente busca. Você falou buscando o som perfeito e tal. Cara, eu sempre busquei, mas eu não sei se eu consegui. Primeiro que é uma coisa heróica, tocar ao vivo, guitarra num trio.
com todas as intempéries, fica lá não sei quantas horas equalizando a caixa da bateria. Pá, 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 pá. A guitarra é complicada, porque não adianta nem equalizar, porque cada vez que você muda um efeito, um timbre para outro, cara, é uma outra equalização. Então, você esquece, vai do jeito que for. Então, era assim uma coisa meio heróica e eu logo entendi que eu não ia ter assim o som, o timbre perfeito, né? A não ser que nós fôssemos uma banda tipo assim de garagem, vou ligar uma Les Paul no Marshall. Tá setado aqui em volume 11, tá, e vai para o operador de som resolvido. Então, tá na mão do operador colocar. Mas não, eu procurava usar a guitarra como uma forma de aquarela sonora, assim. Eu buscava assim nuances, tonalidades diferentes, assim, para momentos diferentes, assim. Às vezes eu encontrava alguma coisa que eu achava que fosse útil, né? E às vezes o resultado podia ficar bom, e às vezes não ficava bom, porque é assim que funciona. O, no livro, no teu livro... Bom, primeiro tu pergunta, você leu a biografia dos engenheiros, não? Li, sim, eu acredito que eu tenha recebido o primeiro exemplar do Alexandre Lucchesi. Você está falando da uma carona na Infinita Highway, né? Porque eu estava em Porto Alegre fazendo o do Quarto para o Mundo, que ficou apelidado do workshop do Lix, mas não é um workshop, é uma palestra, um bate-papo, né? Mas ele foi lá prestigiar e me levou. Ele disse que era a primeira cópia. Eu me senti muito honrado. Eu não pude contribuir muito, porque na época ele estava assim. Nós fizemos uma entrevista por e-mail, porque era uma época que eu não estava dando entrevistas, assim, não estava encontrando, assim, sentindo muita vontade. O que me fez recuperar, me sentir mais à vontade de conversar, foi esse trabalho dessas palestras, aí, que às vezes rola até chimarrão, a gente fala de política, drogas, religião e às vezes de música. Mas, então, eu acho que todos esses livros são... eu acho que eles são valiosos, porque são relatos e com um olhar externo. Eu falei assim, quando foi lançado lá em São Paulo, na Martins Fontes, eu fiz uma pequena fala para as pessoas que estavam ali na fila de autógrafo. Eu não escreveria uma autobiografia, porque, primeiro, eu não tenho talento, não acho que eu tenha talento para falar de mim mesmo. Quer dizer, se tiver uma coisa útil daquilo que eu faço nas minhas atividades, se alguém identificar como uma coisa útil, interessante, que vá falar sobre isso, mas não compete a mim, né? A mim compete fazer o que eu sei fazer. Se eu fosse escrever a meu respeito, ia ser uma coisa meio, como é que se diz, chapa branca, né? Eu ia deixar de fora um monte de coisas desagradáveis, ou sei lá o quê. Não, então, assim, eu fiquei feliz porque foi uma biografia escrita. Eles levaram, a primeira vez, quando o Fabrício me falou que pretendia... Isso foi lá no início da década, acho que foi lá por 2012, mais ou menos. A gente tomou um café aqui no Rio. O que aconteceu é que ele... e eu falei isso para ele. Olha, não vai fazer uma entrevista comigo, você vai imprimir. Não, aí eu tô fora, cara. Vai ver o que os outros têm para falar. E ele e a Silvia Remazo, que se engajou no projeto, porque ela tinha muito conhecimento, ela tinha um blog a meu respeito, né? Na época do Orkut, Por Onde Anda Augusto Lix e tal. Eles entrevistaram, acho que quase 50 pessoas. E nem todo mundo quis ser entrevistado. E eles conseguiram reunir um material muito rico, coisas que eu não tinha conhecimento. E daria, eles poderiam ter escrito um livro bem mais extenso, mas eles conseguiram, acho que, depurar para um tamanho que fosse viável, né? Porque senão o livro acabaria ficando mais caro, né? O custo do papel e essas coisas. E eles conseguiram reunir ali o essencial dos contextos. E eu fiquei muito feliz que algumas coisas foram assim incluídas e que não são fáceis de incluir. E alguns detalhes se perdem.
inevitavelmente, mas eu acho que eles fizeram um trabalho muito mais do que decente e honesto. Foi um trabalho brilhante em conseguir fazer da biografia um livro bom de ler, porque eu achei bom de ler aquele livro. Na tua biografia, tem um momento em que você está em Nova York e tem um show do Bob Dylan com a The Band, né? E você vai lá assistir o Robbie Robertson. Como é que foi a Isso não está no livro. Como é que foi a tua impressão de você ver o Robbie Robertson, que era um guitar hero, assim? E outra coisa que eu queria falar com você, o que eu mais gostava de você no show dos Engenheiros, você era o guitar hero cool, assim, né? Porque você fazia os solos mais elaborados, assim, mais difíceis, mas sem perder aquela fleuma britânica, aquela coisa meio Robert Fripp, assim, né? Olha, são duas perguntas. Primeiro, essa questão aí do... Eu não sei o que é guitarrista cool, mas eu reconheço que eu era um guitarrista setentista, digamos assim, sessentista, setentista, e uma banda oitentista. Seria mais ou menos assim, porque as minhas referências eram assim, pô, Clapton, Page, né, o David Gilmour, eram postes que ficavam em cima do palco e viajando e fazendo um movimento sonoro através das notas que produziam, né? Assim, aí o rock oitentista e os guitarristas, acho que eles beberam mais na veia do AC/DC, Angus Young, aquela coisa de se jogar no palco, se movimentar, ir para a galera e tal. Essa não era a minha referência. Então, essa mais ou menos em relação ao show do Bob Dylan, eu ouvia... no primeiro dia que eu fui numa loja de discos lá, como é que chama aquilo? Tinha Blockbuster, a Tower Records, né? Mas a melhor de todas era Colony. Colony era... ali eu achava coisas que não tinha lugar nenhum. Mas a primeira coisa que eu fiz foi, o primeiro disco que comprei foi o Bob Dylan, um duplo, e eu ganhei de presente da minha irmã de intercâmbio um livro do Bob Dylan, né, de capa grossa. Porque assim, ó, eu já tocava nos acampamentos, nas viagens de carona de adolescência, eu tocava lá alguma coisa do Bob Dylan, mas quando foi toda uma história para conseguir assistir aquele show, porque entrou lá uma página do New York Times em branco, assim, só tinha uma coisinha em letrinhas minúsculas. Bob Dylan, dia tal, 31 de janeiro de 74. Só. P.O. Box. Aí, claro que todo mundo lá, os amigos, os colegas, escreveram para essa P.O. Box e ninguém ganhou a resposta. Aí aconteceu a sorte que eu caí num berço esplêndido lá, que o meu pai americano, ele era advogado e trabalhava no mesmo escritório do advogado Bob Dylan. Pô, ganhei, e assim, ali nas primeiras fileiras, estava ali, John Lennon, Yoko, Judy Collins, Allen Ginsberg, toda... Mas e o que me chamou a atenção é que, olhando aquela gente, eram todos anciãos, né? Eu era um garoto de 17 anos, e eu vi assim, esse público, eu vendo 17 anos querendo ouvir uma banda tocando rock, folk, Dylan, The Band, cara, velhinhos, assim, cabelos brancos, foi uma coisa muito bonita, né? E intrigante, porque isso ilustrou para mim uma coisa assim que o privilégio, né, de fazer um intercâmbio naquela época foi um privilégio, porque sair de um país que não cuidava da sua cultura né, ir para um país que cuidava muito bem da sua cultura, você se dava conta assim, da questão do acervo. Você estava vendo uma coisa naquele momento, mas essa coisa ela já existia há décadas e ela já fez a cabeça de adolescentes de outras gerações. E gerações seguintes vão procurar. Hoje não tem mais Tower Records, Blockbuster, mas você vai no iTunes, no Spotify, você vai encontrar coisas da década de 50, de 40 e tal, porque isso avançou nesse aspecto.
A globalização ajudou. No Brasil, não. Era o que tinha durante um ano, aquilo que tocava em rádio, e acabou o ano, sumiu. Você tinha que ir na Argentina catar lá no lugar. Eu trouxe preciosidades de Buenos Aires, assim, que eu não achava aqui no Brasil. O disco Matança de Porco do Som Imaginário, coisas que você não encontrava, porque aqui era assim, ó, acabou o ano, vira a página, a próxima remessa. Não tinha a noção de acervo, né? E aquilo, você ia também nas bibliotecas e você... A própria biblioteca da escola... Eu acho que travou a minha imagem, não sei se você está me ouvindo.